Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se você assistir e gostar, deixa o like, mas vai que não gosta, manda o dislike, comenta, compartilha, grupo de WhatsApp, Facebook, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, o Boulos andou falando algumas coisas sobre Ciro Gomes que merece a nossa reflexão. Vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser assistir o vídeo. E aqui eu farei algumas críticas à fala do Boulos e vou ficar no campo das ideias. Eu respeito a luta, dele lá no PSOL, ele deve ser muito bem votado como candidato a deputado federal. Acredito que, se for eleito, como deve ser, deve assim ter uma boa participação lá na Câmara dos Deputados. Enfim, mas ele não foi correto nas críticas que ele fez ao Ciro. Tem até um ponto ali que eu vou até concordar com ele, mas assim, a gente tem que pontuar algumas questões importantíssimas. E eu não vou colocar o vídeo aqui, mas eu anotei, eu fiz a transcrição na íntegra certinho do que ele falou e insisto, vou deixar o link para quem quiser assistir. Ele começa dando ali uma soprada no Ciro para depois bater, Ele vai dizer o seguinte: eu tenho respeito pelo Ciro, é alguém que está no campo progressista, mas acho que está perdendo o tom, está indo longe demais. Não sei se é o desespero porque está mal nas pesquisas, não sei o que está acontecendo. Vamos lá, perdendo o tom e indo longe demais? Como assim? Que o Ciro, desde 2018, quando acaba as eleições, no dia 31 de outubro, o Ciro foi entrevistado pela Folha e ali ele deixou claro que ele faria um movimento mais forte de distanciamento do PT. O Ciro nunca foi petista. Concorreu contra o PT 3 vezes, 98, 2002 e 2018. Mas de 2018 para cá, a gente percebe que o Ciro rompe de vez. Ali a paciência realmente acabou. Vou trazer aqui alguns pontos que explicam o motivo desse rompimento mais forte. Então, de 2018 para cá, o Ciro tem feito críticas mais duras porque ele considera que Bolsonaro eleito é uma consequência cuja causa foram os erros e contradições do PT. Então, se você se apresenta como a solução, como é que você vai ignorar a causa que gerou esse efeito danoso que nós temos aqui agora? Então, é um ponto importante para a gente entender. Quer que o Ciro ignore tudo isso? Em nome de quê? A troco de quê? Quando o Ciro foi indagado numa entrevista sobre os problemas que nós vivemos agora, aí quer que ele ignora as causas que geraram aí a eleição de Bolsonaro, como se ele tivesse caído de Marte, de repente Bolsonaro virou presidente? Não, Boulos, o Ciro não vai fazer isso. O Ciro já explicou várias vezes que vai colocar o dedo na ferida, doa em quem doer. O Ciro não é braço nem aliado do Lula. O PDT não é puxadinho do PT, diferente de uns outros partidos, diferente de algumas figuras no campo progressista. Sobre o Ciro irmão nas pesquisas, depende. Se a gente olhar para a situação de Lula e Bolsonaro, ok, porque eles polarizam, a polarização odienta na cabeça das pessoas, porque na prática repetem o mesmo modelo econômico de governança política. Então, nesse aspecto de modelo aí, eles estão juntos, mas na cabeça das pessoas, polarização. E não é tão simples, não é assim: sou candidato, vou quebrar a polarização. Isso depende de muitos fatores. Agora, se a gente olha entre aqueles que estão tentando quebrar a polarização, o Ciro resiste. Muitos desistiram, Vamos citar aqui Moro, Amoedo, Mandetta, Huck, Alessandro Vieira. Nossa, tem aí muitos que eu vou até esquecer. Inclusive o Datena, Datena, parênteses, que o Boulos, pesada critica o Datena, mas o Boulos queria o Datena como vice em 2020. O Datena disse isso na cara do Boulos, numa entrevista que fazia ali ao vivo, na Band. E o Boulos engoliu seco e ficou caladinho. Sim, então quer dizer que aconteceu, porque senão teria desmentido o Datena ao vivo. Então, o Ciro, se comparado com Lula e Bolsonaro, ok, Ele tá aí na IPESP, que é uma pesquisa que eu, respeito mais, tá com 9 pontos, O Bolsonaro e Lula, então, estão na frente, mas em relação aos que estão atrás, o Ciro, comparando com esses, vai relativamente bem, já que o Dória, governador de São Paulo, tem 3, e a Simone Tebet, senadora com destaque na CPI da Covid, aparece com 2 pontos. Então, vamos aguardar e ver o que vai acontecer nas eleições. Continua aqui o Boulos dizendo: ele dizer que eu estar junto com o Lula desmoraliza a política. Não, Boulos.
né? Não é você estar junto com o Lula que desmoraliza a política. Ou você não entendeu, ou está mentindo. Até porque, né, Boulos estar junto com o Lula não é surpresa. Mesmo quando não estava, como em 2018, fazia questão de dar aquela bajulada, né? Quem não se lembra do famoso "Boa noite, presidente Lula" no debate da Globo. E o Boulos teve naquelas eleições o pior desempenho do PSOL em eleições presidenciais. Então, Boulos, o que desmoraliza a política e o Ciro critica é você, no PSOL, com a história do partido, estar junto com o Alckmin. Vamos lembrar o que o Boulos disse no dia 26 de setembro de 2018 nas suas redes sociais. Alckmin, você apresenta um paraíso aí que não existe. Sabemos que você não é nenhum santo. Agora vejam essa frase. Você é um Sérgio Cabral que não foi preso. Sérgio Cabral, grande parceiro do Lula, que pegou aí mais de 100 anos de cadeia. Então aqui, isso é grave, hein? O Boulos compara o Alckmin ao Sérgio Cabral. Agora, já pensou o Boulos no evento junto com o Alckmin, que pode acontecer, né? Vai estar junto, ele vai falar que vai estar junto com o Lula, que não está junto com o Alckmin. Essa vai ser a desculpa dele. Agora, o Lula estará com o seu vice coladinho. E se o Boulos for participar de um evento e os jornalistas perguntar, imaginem a saia justa se for, por exemplo, indagar se o Boulos mudou de ideia em relação ao Alckmin. Vai ser realmente uma situação muito constrangedora. Continuou o pessoalista dizendo: para mim, o que desmoraliza a política é alguém numa eleição que estava decidindo o futuro da nação. Ir para Paris não podia faltar a lacradinha, né, Boulos? No segundo turno, em vez de ajudar a derrotar o Bolsonaro. Isso desmoraliza a política, segundo o Guilherme Boulos. A gente vê que ele joga Paris que é para agradar, né, para delírio dos lulopetistas que amam o Guilherme Boulos. Amam até algum dia o Boulos fazer algum tipo de afastamento, se é que vai fazer. Se isso acontecer, aí os lulopetistas vão amar mais Gedel Vieira Lima, Eunice Oliveira, do que o próprio Boulos. Isso aqui que você disse é uma grande bobagem, Boulos. Me desculpe, mas isso aqui você faz só para chamar atenção, só para, enfim, causar junto a essa bolha, insisto, que admira Lula e também tem admiração por você. Porque isso aqui não desmoraliza a política. Né? Não fazer campanha para bandido é um direito que qualquer cidadão tem. Faz quem quer. O Ciro não quis. Outros quiseram e tá tudo certo. Eu admiro pessoas que no segundo turno pediram voto, fizeram campanha, foram para palanque, né? Aí cada um toma a decisão que quiser tomar, que achar melhor para o momento, que a consciência permitir. O Ciro simplesmente não quis fazer campanha para bandido e explicou isso, explicou os motivos várias e várias vezes. O Ciro, inclusive, foi pro último debate, lutou até o fim, foi pro último debate com uma sonda pendurada na perna porque ele tinha feito uma cirurgia poucos dias antes, comprometendo inclusive aí os seus, digamos assim, movimentos que ele precisava fazer nos últimos dias, na reta final. O Ciro estava lá na campanha falando de propostas, de projeto, e o PT naquela coisa de Lula livre, usando as eleições para tentar fazer ali um movimento pela liberdade de Lula. Enquanto o Ciro chamava o Bolsonaro de um projeto de Hitlerzinho tropical e que o PT estava nos colocando para dançar à beira do abismo, o Haddad ia na cadeia toda segunda visitar o Lula. Acabou o primeiro turno, o Ciro declarou voto crítico no Haddad e viajou. Voltou e votou no Haddad. Diferente do que o Lula, mentindo pro Reinaldo Azevedo, disse que o Ciro viajou e não votou. É um absurdo que os petistas replicam até hoje. E por falar em 2018 e desmoralização da política, o que desmoraliza é fazer o que o PT fez. Mentir pro povo colocando Lula como candidato da cadeia sem poder ser. Todo mundo sabia que ele não podia ser. O que desmoraliza é ver o Haddad, como eu acabei de dizer, toda segunda-feira indo na cadeia em Curitiba pedir orientações pro Lula. O que desmoraliza é o Haddad usando máscara do Lula, aquela coisa que patética. Eu tenho vergonha só de lembrar daquilo, mas o Haddad não teve de fazer, de usar. Nem imagina se o Haddad fosse eleito, qual que é a autoridade que ele teria para ser presidente da República? Quem que seria, ele ou Lula? Seria ele só um bonequinho ali que o Lula manipularia? O que desmoraliza a política, falando ainda de 2018, é o PT 2 anos antes chamar Renan e Eunice de golpistas e estarem aliados, juntinhos, abraçados. Isso desmoraliza a política, não é uma simples viagem quando você, insisto, não quer fazer campanha para bandido e com bandido. Né? E falando aqui de 2018, o Bolsonaro por pouco não foi eleito no primeiro turno, teve 46,03% dos votos. O Haddad teve 29,28%, o Ciro 12,47% e você, Boulos, 0,55%. E se a gente soma aqui os votos do Haddad, Ciro, Marina, Boulos, Vera Lúcia no primeiro turno, esse do campo progressista, nós temos 46.428.884 votos.
3 milhões a menos do que o Bolsonaro teve sozinho no primeiro. No segundo, o Haddad teve 47 milhões, 40.906. 600 mil a mais que a soma de todos esses progressistas no primeiro turno. É pra gente ver, né? Que somou todos eles, o Haddad ganhou uns 600 mil extra. Mesmo assim, quantos votos faltaram? Mais de 10 milhões. Quer dizer que o Ciro no Brasil ia conseguir, além dos 13 milhões que certamente ele transferiu, mais 10 que ele próprio não teve no primeiro? Tenha santa paciência com essa história e essa conversa fiada aqui de Paris. E aí ele continua, né? Nunca tive o papel de atacar o Ciro. Aqui agora vai se colocar de vítima, né? Sempre o respeitei como parte do campo progressista. Reconheço o papel de formulação de debate de projeto que tem. Ufa, né? Pelo menos isso, né, Boulos? Você nunca atacou o Ciro, mas mentiu. Eu gravei um vídeo sobre isso quando você, Boulos, foi no Flow e disse lá que o Ciro igualava Lula e Bolsonaro. Mentira, o Ciro não iguala, faz questão de destacar. É que na cabeça de muitos, e você reforçou essa narrativa, quando você critica um e outro, mesmo que por motivos diferentes, você acaba igualando. E o Ciro vive te elogiando, te respeita também. Agora o Ciro tem direito de fazer críticas, como você tem de criticá-lo, né? E tá tudo certo. Quer que todos digam amém ao São Lula, o Ciro não aceita isso. Mas aí o Boulos vai continuar e diz que mais ele tem que parar de achar que vai crescer e fazer política atacando os outros. O Boulos nunca foi nada na vida. O Boulos é só um candidato a presidente, um candidato a prefeito, tem um trabalho social bacana. Agora, o Ciro foi deputado estadual 2 vezes, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, que ajudou a consolidar o Plano Real, ministro da Integração Nacional, que tirou do papel a transposição do São Francisco, que o Lula queria desistir por conta das muitas brigas, né, que o Ciro teve que comprar para colocar aquilo realmente em prática, e depois de 200 anos, todo mundo querendo e ninguém conseguiu, o Ciro conseguiu. O Ciro depois foi eleito deputado federal mais votado proporcionalmente falando do Brasil, não gostou da experiência, nunca mais quis ser. Então, aí eu tô falando que o Ciro, né, tem que parar de achar que vai crescer e fazer política atacando os outros. O Ciro tem 40 anos de vida pública, nunca respondeu um processo por corrupção, nem para ser absolvido. Mas vamos voltar ao que ele vai dizer, que aqui eu vou concordar um pouco com o Boulos. Né, fazer política atacando os outros, xingando os outros, sendo uma metralhadora giratória, o que ele faz com isso é perder o respeito das pessoas, perder a credibilidade quando ele sai xingando todo mundo. Bom, eu acho que muitas das adjetivações que o Ciro faz são desnecessárias, mesmo com quem é do outro campo, porque eu acho que você adjetivar os outros não constrói, enfim, mas é o estilo de cada um, né? Eu penso assim, o Ciro pensa de outro jeito. Eu acho, inclusive, que você chamar Bolsonaro de genocida, por mais que você ache que ele é, não agrega, não atrai votos. Tanto é que aqui no canal eu nunca chamei Bolsonaro de genocida, de fascista, até porque eu vou passar a chamar se ele for condenado algum dia. Aqui no canal eu desafio alguém a achar algum vídeo meu chamando Lula de ladrão. Né? Eu acho que o Lula sabia da corrupção que aconteceu, mas eu chamo as pessoas daquilo que elas foram condenadas. Então é um estilo de cada um. Então, na minha opinião, eu acho que o Ciro até poderia evitar algumas adjetivações, porque, insisto, isso acaba não tendo o efeito desejado. Mas, repito, é um estilo de cada um. Agora, achar que isso faz o Ciro perder o respeito das pessoas, é claro que de uma pessoa ou outra, aqui e ali, você pode até perder, isso faz parte. Agora, o Ciro é altamente respeitado, seja no mundo político ou fora dele, até mesmo pelos seus adversários. Mas é normal, em especial quem faz parte aí, né, desse núcleo mais próximo ao lulopetismo, que venha com essa estratégia tentando fazer com que o Ciro, não é que o Ciro pare de xingar, não é isso, eles querem que o Ciro pare de criticar o Lula e o PT. E aí vamos voltar para o que o Boulos disse, segundo ele, todo mundo é ruim, só o Ciro que é bom. Parece que a cabeça do Ciro é essa. Ele fala mal de todo mundo, só que ele presta. Ninguém mais presta. Mentira do Boulos. Aqui o Boulos reforça outra narrativa falsa muito repetida por petistas. O Ciro vive elogiando muitas figuras. Tem gente que até acha também que o Ciro passa do ponto ao elogiar quem nem merecia elogios. Né? O Ciro enaltece até quem não é do campo progressista. Eu vou trazer aqui alguns nomes do campo progressista e fora dele, que o Ciro vive elogiando aqui e ali, por exemplo, Tasso Gereissati, Simone Tebet, Calil, ACM Neto, Fabiano Contarato, Jacques Wagner, Heloísa Helena, Marina Silva, Cabo Daciolo, o próprio Alckmin. O Ciro já disse que, né, respeita a trajetória dele, que é amigo e tal. O Boulos vive recebendo elogios do Ciro, Orlando Silva, Datena, Eduardo Suplicy. Poderia passar aqui horas falando os nomes que o Ciro elogia. Então viram que foi do PSOL à União Brasil, passando por Rede, PT, PSDB. Agora eu desafio o Boulos a elogiar alguém fora da bolha progressista, né? Porque assim,
essa bolha progressista só elogia entre eles, né? Quando o Ciro, por exemplo, faz um elogio ao Semineto, nossa, aí parece que o mundo tá desabando. Mas aí o Lulão elogia Gedel, Pezão, Cabral e tá tudo certo para eles. Diz o Boulos, então, que é difícil construir projeto coletivo desse jeito. Eu acho que ele vai se isolando e perdendo um espaço e uma credibilidade que já teve. É triste, é lamentável, mas não vou deixar de respeitar o Ciro por isso. Aí ele dá uma outra aliviada aqui no final. Agora, sobre o Ciro isolado, nas eleições pode até ser, porque depende de vários fatores para você ter ou não ter o apoio. Não é as críticas que o Ciro faz ao Lula e ao PT que vão deixar o Ciro isolado, não é isso. Tem muita gente aliada agora ao Lula, até pensando já no pós-Lula. Tem muita gente aliada ao Lula agora pensando em interesses regionais por conta da força que ele tem em alguns estados. Não é porque o Lula é essa figura admirável, é porque são interesses, Boulos, e você sabe muito bem disso, né? Agora, sobre esse possível isolamento do Ciro, nas eleições pode até acontecer. É o risco que o Ciro corre por manter a coerência, por não se render. Agora, o Ciro, se for eleito, eu tenho certeza que ele conseguiria governar com mais apoio do que o próprio Lula, porque o Ciro transita bem, como eu destaquei para vocês aqui, entre figuras do PSOL à União Brasil, muito diferente do Lula, que fica mais próximo aqui a setores do campo progressista, também a parte do centro e parte do centrão, mas que não consegue transitar bem num outro grupo aí que vai ser importante para ter a tal governabilidade que os petistas tanto falam e que, em nome dela, vão engolindo com casca e tudo, todas as contradições e aberrações, né, Guilherme Boulos? Eu lamento a rendição de muitos nesse momento importante, e enquanto muitos se rendem, o Ciro resiste, acaba se tornando ali, digamos, uma alternativa para quem se diz progressista e não quer ir para essas eleições tendo que explicar, passar pano e ser conivente com corrupção e com desastre na economia e nem com alianças extremamente contraditórias, né, Guilherme Boulos? Vai saber o que eu tô falando aqui. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.